acho que nunca esse tema foi tão falado, né, Roberto? Inteligência emocional, né? Tá crescendo muito, na verdade, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente não ouvia se falar muito desse tema, apesar que já existia isso acontecendo no dia a dia das corporações, né, no ambiente pessoal, enfim. Mas esse assunto, de um tempo para cá, vem ganhando muita força, principalmente no meio profissional. As relações de trabalho mudaram muito, né? De gestão mudaram muito, e o próprio mercado de trabalho mudando, né? Então a tecnologia chegou com tudo, e eu estou falando de que há 20 anos atrás a tecnologia ela não influenciava tanto hoje no trabalho como era no passado. Ou seja, hoje caiu o sistema, cara, ninguém faz mais nada. Ninguém faz mais nada. O sistema é um pânico geral na empresa, né? Por conta disso, outras coisas foram aparecendo, né? Vamos dizer, outras doenças de trabalho. Estresse, síndrome do burnout, estafa, coisas que não eram tão inerentes, né? Isso, quando a gente for fazer os estudos, hoje as pessoas são mais generalistas, né? Antes elas cuidavam de só uma coisa. Não tinha, as equipes muito grandes, não tinha muito contato, né? Era muito operacional. O tempo foi mudando, as coisas foram passando, e um cara nos Estados Unidos chamado Daniel Goleman, né? Ele era um escritor, escrevia para New York Times, psicólogo já, né? Professor em Harvard também. Certo. Ele foi fazer esses estudos aí sobre a inteligência, né? Sobre a neurociência, né? E descobriu que o cérebro humano ele tem algumas características das quais perfazem toda esta base para o aprendizado. E não é só o aprendizado técnico, o aprendizado emocional. Porque todos nós temos a emoção e a razão, né? Então o Daniel Goleman ele fez um estudo aproximado onde ele levantou essas questões da genética, né? Certo. A potencialidade do cérebro. Quando a gente fala em inteligência emocional, o que é basicamente isso? É o controle das emoções. Está provado isso, que quando você não controla as emoções, isso arrasa relacionamentos na escola, relacionamentos sociais, afetivos, familiares, e profissionais. E principalmente, então, o mote é principalmente os relacionamentos profissionais, né? Então você já deve ter visto pessoas extremamente competentes, pessoas extremamente técnicas, mas que ninguém aguenta trabalhar com elas. Por quê? Porque é muito difícil, né? E pessoas difíceis, a reflexão que a gente faz, a gente vai encontrar o tempo todo. Quando a gente faz um estudo mais apurado de inteligência emocional, tem algumas características, né? E Daniel Goleman, ele dividiu isso aí, 5 temas principais de estudo da inteligência emocional. Ele separou 5 tópicos principais que você deve começar por aí. Então o que acontece? Toda essa questão do comportamento, ela vai afetar você diretamente. A mesma forma também a questão de chefes, né? Que também dão resultados, conseguem atingir as metas. Deixa um rastro de sangue. Deixa, como eu sempre falo, né? Deixa um rastro de sangue. Ninguém aguenta trabalhar com ele. E as empresas não estão permitindo mais esse tipo de abordagem. A maioria das empresas não estão... Elas até percebem isso, às vezes o tempo de reação é menor, é maior em algumas empresas, mas não é possível, porque destrói o time. A capacidade... Se hoje a tecnologia veio ajudar, facilitar ele é operado por pessoas. Então, o trabalho mental hoje ele é muito maior. E veja o que está acontecendo até nas questões mais operacionais. Essa coisa da indústria 4.0, por exemplo, ela vem para revolucionar muita coisa, né? Então, ela vai eliminar algumas funções que são mais repetitivas, né? Muito tem feito quanto a isso, mas não é a inteligência artificial que vai matar a próxima geração de trabalho. O que vai matar mesmo é a falta da inteligência emocional. Daniel Goleman, ele é um professor de Harvard, PhD mesmo. Ele escreveu isso. E sabe quando ele lançou esse livro? 1900 bolinha? 1995. Então não é tão recente. A percepção de que isso faz a diferença na vida das pessoas é que foi se aflorando. Então o que começou a acontecer? A gente começou a ver muita coisa de assédio moral, por exemplo. Assédio moral, o que é isso? Assédio moral é emocional, né? A gente viu estresse, nível de estresse muito alto. Síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout? É um passo depois do estresse. É você fazer uma coisa que você gosta, mas de repente você apaga.
Desanima. Não é desanima, é mais do que isso. Você não quer fazer mais nada, você simplesmente fica estático. Isso tem a ver justamente com as questões emocionais. Então, um dos princípios da inteligência emocional, porque a gente fala assim, fulano é uma pessoa muito difícil, como eu estava falando. Sim. A gente precisa fazer uma análise para saber se às vezes nós não somos essa pessoa difícil. Se nós não temos que esperar somente do outro um comportamento adequado. Isso é o que muita gente acontece. É aquele negócio, né? Quando você está apontando o dedo, tem 3 apontando para você, né? Então, de repente, a falha não está no outro, né? Está em si mesmo. Também. A gente tem a mania de terceirizar nossas culpas. Ou seja, quando alguma coisa não dá certo... foi por conta... alguém deixou de fazer alguma coisa. Eu tive essa reação porque fulano foi bruto comigo, porque Beltrano e tal. E, na verdade, um dos princípios da inteligência emocional é o autoconhecimento emocional.